como muitas pessoas falam. Puxa, eu era feliz e não sabia. Você é sempre feliz. Se você está em Cristo, você é uma outra categoria de pessoas. Você está numa outra dimensão. Você está na dimensão do Espírito. Eu tenho falado, ultimamente, eu tenho ministrado muito a respeito do Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Porque ele foi enviado para nos encher, para nos preencher, encher todas as áreas da nossa vida. Agora, tem uma coisa, nós precisamos querer. Quando falamos assim de darmos lugar ao Espírito Santo, significa que você está dizendo o seguinte, que ele está tendo acesso a todas as áreas da sua vida. Não somente a uma área, mas todas. Isso que significa dar lugar ao Espírito Santo. Não é sapatear, não é pular de ponta cabeça, não é rodopiar. Isso faz parte de uma festa, sim, uma festa de Deus na nossa vida. Mas não é isso ser cheio do Espírito Santo. Não é isso andar no Espírito. Não é isso dar liberdade ao Espírito Santo. Dar liberdade significa que ele está no controle de tudo. E se ele estiver no controle de tudo, então você vai andar cheia do Espírito. Você vai andar cheio do Espírito. Então eu vou te dar um preâmbulo aqui da mensagem, porque eu busco, sim, uma mensagem que Deus queira falar com você. Deus queira expressar o pensamento dele ao teu respeito. É isso que eu busco. Então, quando eu estou buscando, eu falo assim, Senhor, eu não posso falar algo complicado demais a ponto deles não entenderem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar aquilo que Deus quer falar. Então, é isso que eu busco. Entende? Eu faço um esforço para isso. Senhor, o Senhor quer falar com o teu povo. O que o Senhor quer falar com o teu povo? Então, eu fico buscando e vou me direcionando na mensagem pelo Espírito. Para falar algo do Espírito mesmo na sua vida. Agora, veja bem uma coisa. Tem pessoas que reclamam por muito pouco. Já reparou isso? Tem pessoas que por muito pouco estão reclamando, murmurando, falando um montão. Sabe por quê? Porque elas não estão cheias do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela supera qualquer coisa. Estava falando aí com o casal de pastores, pastor Kid e a Simone, nós damos cobertura para eles. Fiquem de pé. Um aplauso a Jesus pela vida deles. Eles estão começando um trabalho muito tremendo, bonito, lá em Vinhedo. Eles moram em Vinhedo e fundaram um ministério chamado MTA, Ministério Tabernáculo de Adoração. Então, uma das vezes que eu fui lá, eu falei assim para eles, olha, qual é o nome do ministério? Ministério Tabernáculo de Adoração. Então, vocês têm que ser adoradores mesmo. Porque é este o nome do ministério. Então, foi para isso que Deus os chamou. Para serem verdadeiros adoradores. Então, eu estava conversando com eles. E eu estava falando sobre isso. Sobre essa questão de estar cheio do Espírito Santo. E eu citei uma passagem do apóstolo Paulo. Ainda não estou pregando, tá? Daqui a pouco você vai entender que eu vou começar a pregar. Mas por enquanto eu estou dando uma entrada aqui. Então eu falei uma passagem do apóstolo Paulo e disse assim, se ele não tivesse cheio do Espírito Santo, jamais ele suportaria tudo isso que ele suportou. 2 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. Não, vamos pular para o 24, vai. Vamos ver o que ele passou, esse homem. E a gente, às vezes, reclama por qualquer coisinha. Olha, está chovendo muito. Oh,
Está fazendo muito frio. Ó, está fazendo muito calor. Ó, estou sem dinheiro para pôr gasolina. E fala um monte. Vai reclamar a semana inteira. Mas vamos ver aqui. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Sabe o que é receber 5 vezes 39 chibatadas? Não é chicotinho de pano. É coisa séria. Tá? Coisa séria isso. De arrancar sangue mesmo. De fazer feridas profundas. 3 vezes foi açoitado com varas. Não é varinhazinha. É vara mesmo, que você pode dizer que são ripas. Que tem aquelas... A vara tem aquelas gomos, aquelas dobras. E aquilo é saliente. Pega nas costas, finca nas costas. Uma vez fui apedrejado. Nós entendemos que essa vez que ele foi apedrejado, ele foi arrebatado, que ele perdeu os sentidos. E pensaram que ele tinha morrido e jogaram ele fora da cidade. Ele já morreu, joga ele lá fora. Foi o momento que ele subiu ao 3º céu, ele foi arrebatado no espírito. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes. Se é por falta de uma, vão ser 3 então. Uma noite, um dia, passei no abismo. Abismo, lá num buraco profundo. Eu não sei como ele saiu de lá. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios. Ele sofreu com os patrícios, os judeus, patrícios dele. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ele foi traído, enganado muitas vezes. Às vezes, quando alguém não nos cumprimenta, pronto, é motivo para nós murmurarmos a semana inteira. Não você, amém. Aqueles que não vieram. Vou te dizer uma coisa. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ele disse muitas vezes. Alguém já passou fome aqui? Alguém já passou fome? Pode levantar a mão. Ele falou que passou fome várias vezes. Pois diz que crente não passa fome. Ele passou. Em frio e nudez. Ele ficou nu por alguma razão, jogaram ele dentro de um calabouço nu, cheio de vergonhas e feridas de tanto que ele apanhou. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. E mesmo assim, ele conseguiu fundar muitas igrejas. Colossenses, Coríntios, Tessalônica, e por aí vai, Filipos, Gálatas. Igrejas que ele fundou. Olha só que homem. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me abrase, se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então ele vai dizer lá na frente, em 2 Coríntios capítulo 12, então, se o Senhor aperfeiçoou o teu poder na fraqueza, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando estou fraco é porque sou forte. Então eu vou te dizer uma coisa, se você está passando por alguma tribulação, vamos olhar para esse homem. Eu costumo dizer isso para algumas pessoas. Vamos olhar para os irmãos nossos, que muitos nós nem conhecemos, que estão na China, que estão em Moçambique, que estão lá na Somália, que é um lugar super complicado. Lá em muitos lugares da Indonésia, que é uma região, tem lá Filipinas, tem lá Sri Lanka e muitas outras nações. Vamos ver lá nos rincões lá da China, os lugares mais longínquos da China. Afeganistão, Coreia do Norte.
Vamos perguntar para alguns desses irmãos o que eles estão passando. Por causa da bandeira do evangelho. Nós estamos no quentinho. Aqui não está quentinho? Quer que eu ligue o ar-condicionado? Muito bem. Quando chegar em casa, provavelmente você vai tomar uma sopa, porque está frio. Amém? E aqui ninguém está passando fome. Ele passou. Quando eu estou passando por alguma tribulação, eu olho para essas pessoas. Olho para Paulo. Uma vez eu fui lá nos Emirados, o pastor Leandro estava passando uma luta que você não tem ideia. Uma tribulação. E eu entrei no quarto e comecei a ministrar, ele estava chorando. Eu, olha assim, vamos olhar para o apóstolo Paulo. Aí eu abri lá, olha aqui. Sabe de uma coisa? Deus está te preparando para aquilo que Ele vai trazer sobre a tua vida. Não deixa Deus te forjar. Deus está forjando, você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, rapaz. Isso que tudo que aconteceu não foi por acaso, foi Deus. É Deus que está trabalhando. Então não briga com Ele, para de brigar com Deus. Se gloria aí, neste momento. Você está sendo suprido, você não está passando fome. E Deus começou a exaltá-lo. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo oportuno, Ele exaltará. Não tenha dúvida disso. Se não cai uma ave do céu sem que Deus não permita, imagina uma tribulação na sua vida. E Deus exaltou e está exaltando ainda. Ele me mandou lá umas fotos. Agora, antes de eu descer. Até mostrei aqui para os pastores. Eles estão na beira da praia, com uma mesa enorme que eles montaram lá com um cavalete, sei lá o quê. Cheia de comida. Sabe para que aquilo? Eles estavam alimentando agora há pouco. Lá já é madrugada. E eles vão avançar na madrugada porque eles vão batizar. Tem lá 80 sudaneses que não tinham que comer lá nos Emirados. Você pensa o quê? Que não tem necessitado? Lá tem muitos que você nem imagina. Então eles estão lá alimentando 80 sudaneses. Não sei quantos dos 80 vão ser batizados agora na madrugada. Porque lá essa hora é madrugada. Essa hora lá, 15 para as 9, significa que é 15 para as 4 da manhã. Ele mandou agora há pouco a foto. Pregando para eles, 80 sudaneses estão lá abandonados. Deus está exaltando o doutor Leandro. Montou uma baita de uma clínica, Deus deu um shake para ele, para investir na vida dele. Ele está ganhando almas lá para todo lado. Deus faz isso. Mas você não imagina o que ele passou para chegar lá. Chegou lá nos Emirados com $100. Ele só tinha dinheiro por um dia. Tá bom, aí Deus abriu uma porta para ele ficar na casa de uma irmã. Foi sobrenatural. Ele falou, lá ele passou o deserto dele, no deserto literalmente. Ele saía assim nas ruas, aquela areia, andando e chorando à noite. Chorando. Deus é poderoso, amém? Ele sabe aonde ele precisa te tratar. Mas se não fosse o poder do Espírito Santo, com certeza ele não passaria por tudo isso. Ele teria desistido. Mas Deus o tinha mandado para lá. Olha quanta coisa ele está fazendo lá. Quer dizer, Deus está fazendo usando a vida dele. E a gente olha para estes homens, isso nos renova. Eu passei há pouco tempo aí por uma baita tribulação, gente. Uma coisa terrível. E Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu começava a pensar nessas pessoas. E eu pensava nas coisas que Deus já tinha feito na minha vida. Começa a levantar memoriais. Uma coisa que nós não fazemos é levantar memoriais. Levanta memoriais porque você vai precisar deles lá na frente, com certeza. Deus sempre te prepara para aquilo que vem lá na frente. E sempre Deus vai te melhorar. As tribulações vêm para isso.
Mas uma coisa, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque se você não tiver entregue totalmente a Ele, dificilmente você vai suportar. Por que muitos estão apostatando? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Eu preciso pregar sobre isso mesmo. Essa vai ser a nossa linha de pregação, Espírito Santo. Amém. Como é que eles foram enviados? Atos capítulo 13, muito bem lembrado isso. Eles sempre estavam cheios. Porque é o seguinte, Atos capítulo 13, a partir do versículo 8. Aliás, desculpa. Atos capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha só uma coisa. Eles não eram cheios só um dia. Eles foram cheios, por exemplo, no dia de Pentecostes. Eles estavam entregues totalmente a Deus, por isso que eles foram cheios. Ali o Espírito Santo teve lugar em tudo na vida deles. Eles estavam totalmente rendidos. Uma pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo se não for rendida totalmente. Ela não vai conseguir caminhar no Espírito, ela pode caminhar um tempo. Mas depois ela vai amolecer. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio. Muitas vezes a gente olha e pensa que só foram os 12. Não, eles geraram muitos discípulos, muitos frutos. Jesus não tinha só 12 discípulos. Os 12, eles foram preparados por Jesus, porque eles foram a base da igreja. Eles foram os primeiros apóstolos. Mas Jesus tinha ricos que o seguiam, pobres, mais ou menos. Tinha as mulheres da High Society. Lá eu já falei, não vou falar de novo isso. Por exemplo, Zaqueu, que se converteu o dia que Jesus foi jantar lá e pousou lá na casa dele. Era riquíssimo, deu metade dos bens para os pobres. Então Jesus usou ele para suprir os pobres. Deus é inteligente. Falou, vou salvar o Zaqueu, ele vai dar metade de Jesus, já tinha tudo entabulado no espírito dele. Ele vai ser salvo, porque eu estou vendo o coração dele, e ele vai dar metade para os bens para os pobres. Ele vai dizer isso. Então, muitos pobres vão ser supridos. Deus supre, amém? Deus usa o rico para suprir o pobre, amém? E estava lá, na fila, porque ele foi seguir Jesus também, o cego de Jericó, Bartimeu. Era pobre, não estava pedindo esmola na porta de Jericó, cego. Jesus primeiro abriu os olhos espirituais, porque chamou Jesus de filho de Davi, o Messias. Depois, Jesus o curou da cegueira literal. Aí ele largou tudo para trás, a capa onde ele recolhia as esmolas, e foi seguir Jesus, pobre. E com certeza ele estava lá na casa de Zaqueu, porque tinha muitos publicanos, os discípulos estavam lá, e Zaqueu estava lá. E o Bartimeu estava lá. Então imagina o sorriso de Bartimeu, quando ele falou que ia dar metade dos bens para os pobres, amém? Deus sabe o que faz. Aleluia. Por exemplo, José de Arimateia era discípulo de Jesus e era rico. A gente pensa que Jesus só tinha uma fila de pobre andando com ele. Não! E os pobres que iam seguir Jesus eram supridos e não se tornavam mais pobres. Deus é poderoso ou não? Por que você está chorando? Não chore mais. Quando você estiver passando pela prova, pela tribulação, glorifique a Deus, Senhor. Eu vou me gloriar agora. Agora eu vou te glorificar. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, esses homens todos eram cheios do Espírito Santo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não foi o Zé das Couves que entrou lá e falou, olha, nós precisamos enviar Paulo e Barnabé. Não, o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou para eles. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, vou te dar um conselho. Entrega tudo para ele.
Deixa ele ter acesso em todas as áreas da sua vida. Não é só a área emocional, sentimental, na mente, nas finanças, na sua casa toda, na sua razão, tudo, sua profissão, tudo, tudo. Porque aí ele vai falar, agora eu vou comandar. E você acha, é o próprio Deus te comandando. Você acha que ele vai te jogar dentro do buraco? Você acha que ele vai te falir? Você acha que ele vai te destruir? Jamais. Porque ele é Deus. Dê um aplauso a Jesus. Yes. Havia tanto poder na vida daqueles homens, que quando aquele Herodes, o rei Herodes, foi lá e se exaltou, porque elogiaram ele, parece um Deus, ele pegou aquilo para ele. Na mesma hora veio o anjo do Senhor e o feriu com bichos, com vermes. Ele foi comido pelos bichos, diante da multidão. Porque aquela multidão, aqueles homens e mulheres, a igreja naquela época estava cheia do Espírito Santo, amados. Por quê? Mas não acontece hoje em dia, como aconteceu lá. Ananias e Safira foram fulminados pelo Espírito Santo. Fulminados, foram derrubados, fulminados mesmo. Morreram, expiraram ali diante da multidão. Porque mentiram ao Espírito Santo. Por que aconteceu isso? E não está acontecendo hoje em dia? Porque lá eles estavam de fato cheios do Espírito Santo. Eles viam tudo, eles discerniam. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. O homem natural não consegue discernir, porque não anda pelo Espírito Santo Deus. Então eu te dou um conselho, começa a buscar e ter sede de Deus na sua vida. Quanto mais você tiver sede de Deus, mais Deus vai te levantar. Mais Deus vai te surpreender, mais Deus vai abrir portas, mais Deus vai te enviar, mas Deus vai te respaldar e vai ativar dons e talentos na sua vida. Senão você não supera as lutas. Amém. Quando Jesus caminhou aqui, em 3 anos e meio, ele fez muito, muito, muito mais das coisas que estão escritas nos 4 evangelhos. E olha que você vê ali, Jesus em todos os lugares, aldeias, cidades, tribos. Blá, 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 blá. Ele ia muito rápido, porque ele não tinha tempo a perder. Uma coisa, amados, nós perdemos muito tempo, às vezes, com coisinhas. Perdemos tempo em ouvir as pessoas que não tem nada a ver com o poder de Deus. Nós perdemos tempo olhando para os problemas e reclamando dos problemas. E não os enfrentamos, vamos empurrando com a barriga. Esse que é o negócio. É o tal de espírito de procrastinação. Nós ficamos olhando para as pessoas. E nós ficamos buscando o conselho do ímpio, muitas vezes, o que eles têm a dizer. O que eles têm a dizer não presta, porque é ímpio. Não tem nada de bom que sai da boca deles. E ficamos só prestando atenção nessas coisinhas e vamos perdendo tempo. Enquanto o Espírito Santo quer nos empurrar. Amados, tem novidades para você ainda hoje. Se você entender que eu estou falando, tem novidades. Meu amigo, tem novidades para você. Amém? Deus te chamou para você prosperar. Então eu vou te dar uma palavra, não olhe mais para trás. Às vezes você olha muito para trás, aquilo que aconteceu, que você foi enganado, e que muitas pessoas te enganaram, foram usadas pelo diabo. Mas entenda uma coisa, o que Deus tem adiante supera tudo o que te aconteceu no passado. Toma posse dessa palavra. Deus tem novidades amanhã. Deus pode te dar sonhos extraordinários nesta noite. Aleluia. Lili, Deus vai te dar um sonho. Amém? E Deus tem pressa na sua vida. Assim como Jesus entendeu que o Pai tinha pressa para com ele. Então, quando ele começou o ministério, ele não parou mais, amados. Foi tremendo. Eu não vou contar o testemunho de novo, a experiência que eu tive com Jesus.
Mas eu vou só dizer uma coisa, a experiência que eu tive, ele andava muito rápido e mandou eu segui-lo. Eu quase não conseguia, quase que eu tinha que correr, ele andava muito rápido. Aí depois, quando eu acordei da experiência, o Espírito ministrou. E Deus falou, eu ando rápido. E eu fui arremetido naquela época, nossa, Jesus andava rápido. Andava mesmo. Ele ia orar? Lógico que ia orar. Sempre ele estava orando. Mas depois que ele terminava a oração, ele falava, vamos, eu preciso ir nas outras cidades, aldeias, para falar do reino de Deus. Então os momentos que ele parava, era para buscar. E ali ele era revestido. Ele ouvia aquilo tudo que ele tinha que fazer. E ele fazia, ele não perdia tempo. Ele não falava assim, não, você vai ser enviado lá para o Chipre. Sabe onde fica Chipre, Isa? Sabe? Aonde? Fica ali perto do Mediterrâneo. Está perto da Grécia. Agora é o seguinte, Deus vai te enviar ainda para o Chipre. Olha, eu vou te enviar para o Chipre. Eu não estou falando que vai ser agora, mas você ainda vai para lá. Então, quando recebe a proposta do Espírito Santo, ela vai pensar 10 anos. Aí vai passar o tempo dela. Você está entendendo isso? Quando Deus te fala uma coisa, obedeça. Quando Deus te fala, me dá isso, não demore a obedecer. Porque você está perdendo a oportunidade de ser muito abençoado. É o que eu estava falando. Aquela igreja primitiva, Deus entrava em todas as áreas ali, porque eles, diz lá na palavra que eles tinham tudo em comum. E não diziam que aquilo que tinham eram deles mesmos. Eles diziam o seguinte, é de Deus. Ele vai usar como ele quiser. Não tinha necessidade nenhum. Amém, amados? Não estou ministrando oferta. Mas vai refletindo aí. Amém, amados? E no tempo que Jesus caminhou aqui, aconteceu uma coisa. Cada palavra, cada ação de Jesus, ele estava liberando uma unção para a sua igreja. Tem muitas coisas que ele falou que elas vieram muito depois. E muitas coisas, e muitas atitudes de Jesus foram liberações espirituais. Que iriam vir para nós. Você quer saber de uma coisa? As últimas palavras que ele declarou foi na cruz. No momento da maior angústia, maior sofrimento da história da humanidade, em que Jesus estava passando ali na cruz, ele declarou 7 gritos. Foram 7 palavras, não foi baixinho. A ciência não entende como ele conseguiu bradar na cruz. Porque racionalmente pensando, nenhum homem poderia conseguir. Como é que ele conseguiu? Porque ainda ele tinha que liberar coisas espirituais para nós. Sabia disso? Abra em Isaías capítulo 11. Agora eu vou pregar em 20 minutos. Amém, amado? Você está entendendo até que lógico, eu estou falando do Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando aqui se refere ao Espírito Santo. Amém, Alice? Receba. Deus está me falando que quer te ver cheia do Espírito Santo. Olha para mim. Deus está mandando te dizer que quer te ver cheia do Espírito Santo de Deus. Para você ser uma referência poderosa. Deus te quer como uma grande referência. A maior escola para você é a escola do Espírito Santo. Isaías capítulo 11. Versículo 2. Repousará sobre ele, ele quem? Cristo. Aqui é uma palavra profética, e no versículo 1 fala da raiz de Jessé, tá? Davi, Jesus é descendente, biologicamente, é descendente de Davi, biologicamente e profeticamente descendente de Davi.
E como Cristo, filho de Davi. Não filho de Davi biologicamente, mas filho de Davi pela linhagem, pela palavra profética. Então, quando está falando aqui o rebento de Jessé, está dizendo a respeito de Cristo. Queria vir 600 anos depois desta palavra. Então estaria sobre ele, repousaria sobre ele o Espírito do Senhor. Então parece que são 7 espíritos. Não, são 7 unções. Quando você vê unção na Bíblia, é algo do Espírito. Amém, amados? Agora eu vou te dizer, tem 7 unções que já foram liberadas sobre a tua vida. Porque o inimigo impõe 7 muralhas quando você está lá no mundo. E quando você chega a Jesus, existem 7 muralhas de Satanás que estão em volta da sua vida. Mas essas 7 unções derrubam as 7 muralhas. Amém? Então diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência. Então eu vou declarar assim, unção de sabedoria. Primeiro o Espírito do Senhor é o Espírito Santo mesmo. Amém, amados? O Espírito de sabedoria, unção de sabedoria, unção de inteligência. Unção do conselho, tudo isso aqui é do alto, não da terra. Amém, amados? Unção de fortaleza, unção do conhecimento e unção do temor do Senhor. Você já reparou que nesse tempo muita gente está sem temor? Fala um monte de asneira, não tem temor nenhum de Deus. Fala de autoridades, fala do outro, fala não sei de quem, falta de temor. O que aconteceu lá na igreja primitiva? Ô Ananias, seguinte, você está com falta de temor, que você mentiu ao Espírito Santo. Caiu morto na memória. Isso aí está voltando, amém? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então vamos lá. É o seguinte, quando que Jesus liberou aquilo que estava nele? Porque ele tinha que liberar, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Marli, tu és co-herdeira de Cristo. O que estava em Cristo te pertence. Isso não é loucura, a palavra que diz, não tenho culpa. E graças a Deus, que foi o Senhor que disse que eu tenho herança de Cristo, eu sou co-herdeiro, é igual, a mesma herança. Os mesmos dons que estavam em Jesus, isso é herança, vem para nós. A mesma sabedoria que estava em Jesus, vem para nós, que é a sabedoria de Cristo. Amém? A mesma inteligência que estava em Cristo, vem para nós. Amém, amados? A mesma fortaleza, espírito de fortaleza, a unção de fortaleza que estava em Jesus, vem para nós. Porque é de Cristo, nós somos cordeiros dele. Mesmo conhecimento dos céus, conhecimento da glória de Deus, conhecimento dos tesouros celestiais, porque todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus. Vem para nós. O mesmo temor não tem nada a ver com medo. Temor de Deus não é medo. Vem para nós. Temor é amizade, é reverência, é obediência, é intimidade. Isso é temor. Amém, queridos? Então veja bem, quando que ele liberou essas 7 unções? Quando ele estava na cruz. Ele tinha que liberar. Até a última gota de herança ele liberou no seu ministério terreno. Por isso que eu disse lá no início, que muitas outras coisas ele fez, além daquelas que estão escritas aqui. Você imagina quanta coisa ele fez. Muito mais do que está escrito. E tem muita coisa que vai ser revelado nesse tempo, e que ele deixou para nós, amém? Receba essa palavra, em nome de Jesus. Primeira coisa, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo que vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a primeira muralha que o inimigo coloca em tua volta é a acusação. Quando você chega para Jesus, você está cheio de acusação. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas Deus está te perdoando, amém? E o espírito de acusação leva também você a acusar as outras pessoas. É espírito de acusação. Não é de Deus, vem de Satanás mesmo. Então você é uma pessoa que está cheia de acusação. Pelo fato de você estar cheio de acusação, você não perdoa.
A coisa mais problemática no meio cristão hoje é esse negócio de perdão. Pessoas não perdoam outras, e pessoas não pedem perdão às outras também quando erram. Está terrível isso hoje na igreja, por isso que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, e nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Querida, Deus está falando para perdoar. Você, perdoa. Porque tem uma grande bênção que está represada, e que ela vai ser liberada no momento que você perdoar. Quando eu falo perdoar, muitas vezes nós precisamos pedir perdão. Que tem os dois gumes da faca. Amém? Os dois gumes da espada. Tem o fato de você perdoar, liberar, e tem o fato de você ir à pessoa e pedir perdão. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que te convence e te empurra para isso e derruba a muralha de acusação. Amém? Porque Deus nunca vai te acusar. O acusador chama-se Satanás. E ele já foi vencido na cruz. Ele foi desprezado na cruz do Calvário. Porque todo instrumento de acusação ele usava. Na própria lei ele acusava. Mas diz que na cruz Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra ti e cravou na cruz. E ali os principados e potestades foram despojados na cruz e Cristo triunfou deles lá. Amém, amados? A cruz foi um instrumento de vitória, não de derrota. Porque na cruz está a nossa vitória. Amém, queridos? Ali que ele foi vencido. O pecado, o Satanás foi vencido. Amém, queridos? Então veja bem. Qual grito que liberou isso? Abra lá em Lucas 23, 34. Ali foi o primeiro grito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A palavra de Jesus liberava. Ele tinha que liberar para ser nossa herança. Amém, amados? Então, quando ele liberou, ali ele estava liberando o Espírito Santo, que viria depois, lá no dia de Pentecostes. Glória a Deus. 53 dias depois desse brado, veio o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, as 7 unções. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Segundo brado, ele liberou a unção de sabedoria. Não sabedoria terrena. Sabedoria terrena, ela é diabólica. Não tem nada útil na sabedoria terrena. Isso fala lá em Tiago capítulo 3. Mas a sabedoria divina, sabedoria do alto, sabedoria de Deus, sabedoria de Cristo. Amém? João 19, 26. Isso é tremendo, hein? Glória a Jesus. João 19, 26. Não é isso. Lucas 23, 43. Lucas, esse é o terceiro brado. Esse é o segundo. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que ele libera o espírito de sabedoria? Eu vou te dizer por quê. Ganhar almas é sábio. Provérbios 11, 30. Deus te chamou para você ganhar almas. Ah, mas eu não sou evangelista. Todos nós somos. Nem que seja evangelista pessoal. Que você, por exemplo, foi chamado às vezes para ganhar uma alma em sua trajetória aqui na terra. Dessa uma alma, Deus vai salvar mais 1000, por exemplo. Estou te dando um exemplo. Amém? Então, quando ele declara isso, ele está dizendo: eu vou levar essa alma comigo. Do ladrão. E foi logo depois do primeiro brado, quando ele libera o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo trabalhou na vida daquele ladrão. E Jesus: vou ganhar essa alma.
Na cruz, hein? Na cruz ele ganhou alma. Na cruz! E ao mesmo tempo liberava unção para nós. Uau! Amado, está vendo como é o trabalhar do Espírito Santo? O fato é que você tem que abrir a sua boca. Quando você está diante de uma alma que ainda não se converteu, e Deus com certeza quer alcançar aquela alma, Ele está esperando que você abra a boca. Abra a tua boca e eu a encherei. Ah, vocês serão colocados diante de muitas autoridades, etc e tal. Não planeja o que há vez de dizer, porque naquela hora o Espírito Santo tomará a sua boca. É uma questão de você abrir. Porque fé é uma questão de você dar o passo. Uma vez eu preguei sobre isso lá no outro prédio lá, como é que chama? Juruá. E o Espírito Santo de Deus me levou a exemplificar. Como é que eu profetizo? Eu falei assim, eu tenho que abrir a minha boca em direção a você. E quando eu fizer isso, Deus vai abrir. E aí, Deus me empurrou para fazer isso. Eu fui no meio do povo e aí, a hora que eu abria a minha boca, Deus falava a respeito da pessoa e eu profetizava pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Mas se você está na carne, não faça isso. Vai ser um problema. Uau, você tem que estar no óleo. É o que eu estou pregando aqui. Amém? Olha que tremendo. E a outra muralha que é derrubada com a sabedoria de Deus, chama-se incredulidade. Porque veja bem, para você pregar o evangelho, ganhar almas para Deus, é evidente que você não pode ser incrédulo. A incredulidade é a pior praga que tem. Quando Jesus ressuscitou, ele teve que ir lá se revelar aos discípulos, porque eles não acreditaram que ele tinha ressuscitado. As mulheres viram ele ressurreto, falou com elas, e elas foram correndo falar para os discípulos, e quando elas falaram, eles não acreditaram. E estava na palavra, na profecia que ele ia ressuscitar. Ele tinha dito, 4 dias antes da sua ressurreição, que ia ressuscitar, que ia encontrar com eles na Galileia. Mas eles não acreditaram, estava debaixo de um terrível espírito de incredulidade, amado. Essa é outra muralha. Mas a unção de sabedoria, que vem do alto, derruba a muralha da incredulidade. Yeah. Aleluia. Amém, amados? A terceira muralha chama-se cegueira espiritual. Quantas pessoas são cegas espiritualmente? Por isso que nós temos que buscar constantemente a Deus. Mas hoje estão caindo essas muralhas aí, em nome de Jesus, querido. Amém, amados? E lhe deu um terceiro brado, que foi aquilo que eu tinha dito lá, Lucas 23, 43. Ah, já foi, rápido. Não é Lucas, é João 19, lá outro. João 19, 26, isso aí. Glória a Deus. E Jesus vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, João, não era filho de Maria. É uma coisa espiritual, isso eu vou explicar. João era filho de uma outra mulher. Aquela Maria era mãe de Jesus, certo? Amém? Mas ele disse assim, discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Ué, mas não era filho. Biologicamente não. Aí depois ele complementa, filho, eis aí tua mãe. Sabe o que ele está dizendo? Ali ele está derramando, ele está liberando o espírito da inteligência. Porque é o seguinte, esta mulher aqui significa a igreja que ia ser formada lá na frente. Quando você vê mulher em muitos trechos da Bíblia, está falando da igreja. A igreja é uma mãe, a igreja é a mulher, que gera filhos. Então ele está dizendo, olha mulher, a igreja, você vai gerar filhos. Filhos, você vai cuidar da mãe, da igreja, que te gerar. Porque a igreja ela tem um ventre espiritual. Amém, amados? Foi no domingo que eu profetizei sobre os ventres. Foi no domingo? Foi no domingo, né? Que eu declarei profeticamente que muitos ventres iam gerar. Por quê? Deus está falando que é um tempo de multiplicação. É um tempo de multiplicação.
Eu não estou falando multiplicação, só filhos literalmente falando, mas eu estou falando de filhos espirituais, de frutificação, de você trazer almas para Jesus, porque isso te enobrece e te dá cada vez mais sabedoria. Amém, filha? Receba esta palavra. Deus vai te usar para você trazer muitos para Ele. Você vai ver que aquele problema está caindo por terra. A partir de hoje, está caindo por terra. E você vai ver que Deus vai te curar plenamente. Deus está arrancando algo que está fazendo mal para os teus sentimentos, que é uma ferida, e Deus está curando essa ferida em nome do Senhor Jesus. Amém? O céu está se abrindo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui é inteligente, é uma coisa inteligente você honrar. Honra aqui tua igreja, que você vai ver quantas portas Deus vai te abrir e quantos frutos você vai gerar, porque quando você honra, Deus está te levantando para você gerar e multiplicar e trazer muitos frutos para Ele, gerar muitos frutos para Ele. Amém, amados? Isso é inteligência. Ali ele estava liberando o espírito, a unção da inteligência, não é inteligência terrena. Imagina que um cara ímpio, você fala para ele, quantas almas você ganhou? Ele vai te dar um soco. Não vai te dar, em nome de Jesus. Porque ele não entende dessas coisas. A inteligência dele é terrena, que é diabólica. É infernal, que só olha para as coisas do mundo. Mas quando você entra debaixo dessa inteligência divina, você vai ver quantas portas Deus vai te abrir, quantas estratégias Deus vai te dar. Aleluia! E vai fazer você honrar. Dê honra a sua igreja, que é sua mãe espiritual. Tudo bem, você vai honrar sua mãe física também, lógico, não estou dizendo isso. Mas você vai honrar sua mãe espiritual, que é a tua igreja. Você pertence a uma tribo. Ela é mãe espiritual. Eu sou pai espiritual. Vai ver quantos filhos foram gerados através dos nossos ventres espirituais. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então aplaudam o Senhor Jesus. Inteligência! Por isso que Jesus falou para os discípulos, nem vós sejais inteligentes, nem vós. Como é que é? Errei aqui o português. Bom, nem vocês são inteligentes. Porque estavam andando com ele. Já 3 anos, ou quase 3 anos andando com Jesus, e ainda não eram inteligentes. Jesus tinha hora que dava quase uns sopapos neles. É verdade. Terrível aqueles homens, mas também tinha um coração bom. Por isso que ele continuou discipulando aqueles homens. Amém, queridos? Então vamos lá. 4ª liberação, espírito de conselho, que você está vendo aí. Unção de conselho. Diga, unção de conselho. Você nunca mais vai pedir orientação para ímpio. Nunca mais. Porque não tem nada de bom para te falar. Jesus pode usar um ímpio para te falar alguma coisa? Pode, mas não para te dar conselho. Uma pessoa que está no mundo, uma pessoa ímpia pode te dar um bom conselho, um conselho do alto, porque o maior conselho é o conselho do alto. E ele dá um 4º brado quando ele libera o espírito do conselho. Por quê? Porque ele diz assim, no versículo em João, vamos lá. João capítulo, agora eu estou meio perdido aqui. Mateus, abre Mateus capítulo 27. Xalamanagastakia. Mateus capítulo 27, versículo 46. Pronto, está resolvido. Pastor Ellison, Deus está te dando estratégias, segundo o conselho dele. Você sabia que para Jesus vir, para Cristo vir, eles fizeram uma reunião de conselho? Quando você vê na palavra Efésios capítulo 1, falar de beneplácito, beneplácito significa uma reunião, um conselho. E o pai ali disse para o filho, meu filho, você irá? Perguntou. Aí ele falou, eu vou. Foi um conselho, Pai, Filho e Espírito Santo.
Conselho de Deus. Amém? Um dos nomes dele é Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. E ali liberou, diga. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está perguntando. Não está perguntando por acaso, ele precisava liberar o que ele tinha. Ele tinha um conselho divino nele. Então ele libera essa unção. Amém? Abra as tuas mãos. Receba o conselho divino a partir de hoje. Sempre quando você buscar para qualquer coisa, peça ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu tenho unção de conselho na minha vida. O que eu devo fazer nessa situação? Criva ele de perguntas mesmo, porque ele faz questão de te responder, de te orientar. Amém, amados? E isso derruba uma muralha chamada contaminação. No mundo há muitas vozes e todas com significado. E sempre o significado das vozes do mundo é para te contaminar e te tirar fora do propósito de Deus. Entenda isso. Tudo. Quando você vai ouvir fofoca, sabe o que está acontecendo na sua vida? Você está saindo fora do conselho de Deus. Você está buscando conselho fora. Quando você dá ouvidos, só pelo fato de você dar ouvidos, significa que aquilo você está correndo um risco de entrar no seu coração. Por isso que tem muita gente contaminada hoje nas igrejas. É terrível. Eu estava falando com os pastores. Olha, você olha para uma igreja tradicional, ali ninguém anda pelo Espírito, porque eles não creem no poder do Espírito. Eu falei, como é que faz um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Por isso, eu vou voltar a dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo, o diabo não entra. Se todos aqui começarem a andar no Espírito, serem cheios do Espírito Santo, o diabo não entra aqui. Amém? Significa que tudo está entregue a Ele, que Ele está no comando, que Ele está te controlando totalmente. Isso é tremendo, amados. Porque Ele te leva no caminho excelente, Ele te leva ao bom termo, Ele te leva a conhecer as coisas dos céus. Ele te leva a falar com inteligência, com sabedoria, com poder. Ele te leva a ser uma pessoa rompedora, intrépida, ousada. E nada vai conseguir te segurar. Ninguém poderá te suportar todos os dias da sua vida. Porque Deus disse isso para Josué. Eu digo isso para ti. Ninguém poderá te suportar, te conter todos os dias da sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo. Aleluia! Amém. Louvado seja. Eu já falei o versículo? Aí, tá, ok, glória a Deus. Mas ele dá um quinto brado, nós já vamos terminar. Em nome de Jesus. Aguenta a mão aí, que está chegando a hora do Senhor Jesus voltar e nós subirmos. Não é tremendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. É quinto, né? Sabe uma outra muralha? Então, a muralha da contaminação foi derrubada na sua vida. Uma coisa terrível é chamada desânimo. Muralha do desânimo. Você já reparou que hoje qualquer coisinha, não estou desanimado, não vou na igreja. Todos os problemas hoje que as pessoas citam, vem dela. Eu mandei um vídeo aí para um monte de gente. Um monte de gente recebeu. Que tudo que é teu, o problema é seu mesmo. Porque eu estou desanimado. É você, o problema é com você. Não é com Deus. Não é com o teu irmão. Não é com o vizinho. Não é com as pessoas que estão na igreja. Não, é você. Porque você permitiu o diabo levantar a muralha do desânimo. E o desânimo é um espírito. Evidente que não vem de Deus. Quando você falar tô desanimado, aquilo não está vindo de Deus. Não é palavra de Deus. É palavra que o inferno colocou na sua boca. Porque você ouviu alguém dizer tô desanimado. Ah, então você entrou naquela fila. Também tô desanimado. E fica reclamando. Aí tem insônia, tem pesadelo, espanto do terror noturno, vai lá. É espanto do terror noturno? Não, terror noturno. O espanto noturno é a mesma coisa. Vai lá te acossar durante a noite. Apertar o seu pescoço. Por quê? Você chamou ele, estou desanimado.
Ele vem mesmo, estou te falando. E não dê brecha para isso, em nome de Jesus. Essa muralha está sendo derrubada hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Como vencer isso? Eu te pergunto. João 19, 28. Como que você vence? Como você derruba essa muralha? O que Jesus declarou? Ele liberou esse espírito. Que é o espírito do fortaleza, não é? É o quinto. Espírito de fortaleza. Quando ele diz 28, tenho sede. Esse foi o quinto brado. Tenho sede. Ele não falou baixinho. Tenho sede. Não era sede de água, porque ele tinha que aguentar sem tomar água. Tinha que aguentar todos os nossos pecados e toda a dor sem tomar água. Mas quando ele fala tenho sede, ele está falando tenho sede de Deus. Tenho sede dos céus. Começa a ter sede de Deus, que não vai ter espírito de desânimo que te apanhe. Ele nem vai chegar perto de você. Começa a ser desesperado por Deus. Porque, amados, nós estamos nessa terra para sermos pessoas desesperadas pelo Deus vivo. Tenho sede, eu tenho fome de ti, Senhor, eu quero a ti na minha vida. Todos os dias eu tenho orado o seguinte, eu quero ser cheio, Espírito Santo. Encha a minha vida, Senhor. Eu quero andar cheio do teu Espírito. Você vai vencer qualquer fofoca, qualquer maledicência, qualquer palavra que vem para te desanimar, qualquer situação. Você vai superar qualquer coisa. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Aqui ele liberou, estava liberando essas unções. Amém, amados? Tenho sede de Deus. Aleluia. Aí vem o sexto. Espírito de conhecimento. Que conhecimento? A palavra de Deus diz lá em Colossenses 2:3 que todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus. Por que fala ocultos? Ocultos até o momento que é liberado na sua vida. E foi liberado, aqui foi liberado. O fato é que nós temos que nos apropriar disso. E esse espírito do conhecimento derruba uma muralha chamada manipulação, espírito de controle. Porque se não é o Espírito Santo que te controla, é um outro espírito. Sinto muito, mas é verdade. Porque não tem 3 deuses, tem 2. Ou Satanás ou Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Então a melhor maneira de derrubar a contaminação, porque isso é terrível, manipulação. Tem pessoas que manipulam outras com maior facilidade. Porque elas veem a fraqueza. Mas você é forte nele. Posso, por isso que Paulo disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senão daqui a pouco, uma situação de escassez vai te manipular, e vai vir pessoas movidas por esse espírito, para manipular a sua vida. E tem um que manipula o Espírito Santo. Tem um que pode controlar com poder o Espírito Santo de Deus. E ali ele libera isso, esse espírito do conhecimento, que está lá em João 19:30. Conhecimento do alto, conhecimento de Cristo, amém, amados? É uma unção isso. Por que está aí escrito tudo isso aqui? Me diga então. Tudo vem de Cristo. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, amados? Yes, sir. Eu já falei? Está aqui. Quando ele fala, está consumado, ele está dizendo, todo conhecimento está sendo manifesto. A obra é plena, por isso que Paulo disse assim, aquele que começou a boa obra em vós, irá completar até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho que dizer o seguinte, está tudo pronto, tudo foi feito, todo conhecimento de Deus estava em Cristo, e Cristo dá o conhecimento dele para você, e quando ele deu, quando ele declara, está consumado, tudo foi feito por você, para nós. Não foi liberado lá para aquele que não quer nada com Deus, foi liberado para você. Você está aqui porque você quer Deus na sua vida. Porque você quer ser guiado pelo Espírito Santo.
Porque você não quer ser controlado por outra coisa, senão pelo Espírito Santo. Senão você não estaria aqui. Você veio para ouvir isso mesmo, e é isso que eu estou te declarando. Porque Deus mandou te dizer isso. É pensamento divino a respeito da sua vida. Amém, amados? Aleluia. Então toma posse. E isso derruba qualquer manipulação. Porque quando você está debaixo do conhecimento de Deus, que espírito de controle vai poder te dirigir? Você tem um conhecimento lá do alto. Então você sabe o que você fala. Você está pensando nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque aí, senão, um espírito de controle vai te pegar. Mas essa muralha está caindo hoje. Não são as preocupações que vão te controlar. Não são as necessidades, porque aí entra um espírito também. Não são, portanto, as necessidades que vão te controlar. Não são as circunstâncias dessa terra, dessa vida, desse mundo que vão te controlar. Não é aquilo que você deseja que vai te controlar, que às vezes se torna uma concupiscência, desejo descontrolado da alma. Não é isso que vai te controlar, é o Espírito Santo de Deus, nessa unção aqui do conhecimento. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Aleluia! Glória a Jesus! Agora uma outra muralha, chama-se medo. Essa é a mais terrível. Por quê? O ápice de uma depressão é o pânico. Tem pessoas que estão tão depressivas que têm medo de se levantar da cama para ir no banheiro. Elas estão tomadas por um demônio chamado pânico, medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de paz, amor e fortaleza. Amém, queridos? E o poder, a unção poderosa que derruba o espírito do medo é do temor do Senhor. Que não tem nada a ver com medo. Porque uma pessoa que é tomada por essa unção do temor de Deus, ele é tão amigo de Deus que ela não tem medo de nada. Ela não tem medo dos levantes, não tem medo das circunstâncias, não tem medo das aflições, não tem medo das tribulações, não tem medo de qualquer notícia. Porque o servo do Senhor não se atemoriza com más notícias, antes o coração dele está confiado no Senhor. Isso é espírito de temor. E quando ele libera isso, quando ele se rende o espírito dele a Deus, que está lá em Lucas 23, 43. É isso? Vamos ver se é isso. Não é esse não. Então vamos lá, Lucas 23, está lá no fim, acho. Aleluia. Que bom, assim você procura também. Não é só eu que fico lá procurando. Bom, tá bom, é 46, não é 43, tá vendo? Falei, Carol, que era 46, não é 43. Bela saída. Yes. 46. Ali ele libera. Os 7 brados de Jesus não foram por acaso, não foi porque ele tinha que dizer alguma coisa. Não. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito expirou. O que significa isso? Temor. Quando você tem temor de Deus, significa que você entregou tudo para Ele. Que Ele pode te guiar. Que Ele pode te chamar de amigo. Vem aqui, meu amigo. Você vai ter medo de alguma coisa? Você sabendo que o Senhor é contigo? Por onde quer que você for? Você vai ter medo? Você nunca vai ter medo, amados. Por quê? Porque você tem temor de Deus, você tem reverência a Deus, você é obediente a Deus, você é amigo de Deus e filho legítimo de um pai de amor, amém? Quando ele fala isso, ele estava dando totalmente a paternidade de um pai de amor na sua vida. Ele estava dando pai para você.
Quando ele rende totalmente, que estava tudo feito, tudo realizado, ele está falando, estou dando, o meu Pai vai ser o mesmo Pai de vocês. Espírito de temor. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você está entendendo o que você está ouvindo, em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa bem diferente a partir de hoje. Você vai querer ser guiado pelo Espírito Santo. E você vai ser cheio porque você vai dar liberdade para ele tomar conta de toda a sua vida. Não é só do seu carro. Você vai poder dizer, muito bem, agora sim. Eu sou dono dos teus sentimentos, das suas emoções, da sua mente, da sua casa, do seu carro, do seu celeiro. Sou dono da sua profissão, sou dono dos seus bens, sou dono das suas terras, sou dono de o teu racional. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí ele vai te guiar. Tudo bem, o dono do universo vai te guiar. Não temas. Não temas, eu sou contigo, ele não fala isso. Mas você precisa deixar o Senhor ser contigo de verdade. Feche os teus olhos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebam as liberações do Espírito Santo de Deus. Deus está me dizendo aqui no meu espírito, nossa, Deus abriu o canal da comunicação. Que muita gente que está aqui hoje vai começar a viver sonhos. Porque se você for olhar aí para a nação brasileira, se você for olhar para as outras nações, as coisas que estão acontecendo em Venezuela, Nicarágua, Iêmen, Síria, tantas nações, Bolívia, e tantos lugares que estão passando por situações difíceis, problemáticas. Eu tenho que dizer uma coisa. Deus, no tempo que você tem passado, pelo estreito, pela tribulação, Ele está te forjando. Para você começar a viver os sonhos. E tem muita gente aqui que vai começar a viver os sonhos de Deus. E vão acontecer coisas de uma maneira surpreendente. Porque quando Deus vem e começa a liberar, Ele te surpreende, amém? Não é que Ele falou, olha, dia tal, às 9 horas da manhã, vai chegar uma grande bênção, vai se abrir uma tremenda porta. Não. Não é assim. Mas vai vir com surpresa na sua vida. Eu quero declarar as benesses do Espírito Santo sobre a tua vida. A unção que foi declarada na palavra, que o Senhor liberou lá 2000 anos atrás, seja tua. Não desperdice o que Deus te deu, filho. Não desperdice o que Deus está te dando. Porque tu serás chamada de mulher bem-aventurada. Deus transforma a tristeza em alegria. E Ele está derramando hoje um azeite de alegria sobre a tua vida. Diz a palavra, os tristes de Sião se alegrarão com as boas novas do Senhor. Aleluia. Diz a palavra, levanta-te, Isaías 60, e resplandece, porque está vindo a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Xaramanabacai. Vai haver muita revelação nesse tempo de terceiro ano. Saindo do terceiro